Glórias a Deus, queridos. A graça e paz a todos. Amém. Deus tem trabalhado nos mínimos e nos maiores detalhes. É verdade. Essa semana passei por um processo e todos nós esperamos sempre que tudo dê certo. A dificuldade do ser humano é quando alguma coisa dá errado. É estilo Pedro, é especialista naquela área e alguma coisa deu errado. Essa semana eu fiz uma prova dentro da minha área e olha que caiu tudo que eu conheço, hein? Meu Deus. E aí, por incrível que pareça, eu e mais um foi reprovado. Meu Deus. Eita. Aí, eu tô com dificuldade com essa bebida não aqui. Amém. E aí eu fui pro particular com o pai. Eu sou um cara que sou muito destravado a respeito disso. Falei, Senhor, tira essa angústia do meu coração. Tira essa prova da minha cabeça, porque senão vai me atrapalhar. Nós precisamos ser sinceros com Deus. A dificuldade do ser humano é ser sincero com Deus. Eu falei, Senhor, eu tô com essa prova na minha cabeça e não vai ser bem legal, né? E aí, no domingo, antes de dormir, eu fiz uma prova para outro hospital. Ai, Senhor. E aí eu fui para a casa de paz. Eu liberei uma palavra da parte de Deus. Marcelo está de prova. Falei, dessa segunda-feira a outra, alguém tem que dar testemunho aqui. Eu não aceito ninguém dar um testemunho. Quando foi o profeta Marcelo? E aí quando foi na terça-feira, mais ou menos umas 10 horas, o Hospital Geral de Tapecerica da Serra me manda mensagem dizendo, olha, vem fazer entrevista. Meu Deus. Olha isso. E por incrível que pareça, na quarta-feira seria a dinâmica do outro hospital. Meu Deus. E por incrível que pareça, na quarta-feira também caiu a entrevista desse hospital. Meu Jesus. Não, mas lá eu tinha reprovado, você não entendeu? Deus conciliou tudo, mano. E aí eu fui fazer isso aqui, ó. Deus está falando com alguém isso aqui. Aleluia. E aí eu fui fazer uma entrevista com a mulher parecia um psicólogo, meu. Eu estava quase dizendo, me rendo, eu não quero mais nada. Você tem que feliz rapidinho? 2 minutinhos. E aí eu falei assim para ela, ela me fez um monte de perguntas. E aí eu fui respondendo ali, e ela falou, olha, só aguarda só se a pontuação, se você foi aprovado ou não. Aí quando é hoje, eu fui aprovado. Aleluia. Aí eu estava conversando com a Josélia, que a gente chama ela de Zó. E aí ela falou, quando eu olhei para você, eu vi algo diferente. E ela ficou olhando para mim, quando eu levantei a cabeça, eu olhei para ela. E eu falei, eu passei na prova. Aleluia. Glória a Deus. Mas por que eu estou te falando isso? Porque a proposta lá era muito boa. Só que tem coisas que quando não é a vontade de Deus, você pode até ter experiência, você pode até ser graduado, mas se o papai dizer não, é não. Se papai dizer sim, não tem homem que tire o sim. Aleluia. Eu aprendi que o que caiu na mão de Deus já era. E aí eu fiquei muito feliz, apesar de ser um pouco longe.
E eu falei, Senhor, o que me custa é só este horário, mas eu também preciso pegar a experiência. Quando a mulher falou, os finais de semana, você vai dar para você folgar para a gente dar uma conciliada. Eu falei, encaixou comigo. Senão eu tinha dispensado a vaga. E quem me conhece sabe que pelo altar e pela igreja, comigo não tem negociação. Eu rejeitei uma vaga de R$6.000 por causa disso. E era melhor que era à noite. Eu falei, eu não aceito. Eu não troco, não vendo e também não negocio. Aleluia! Amém. Se coloque de pé em reverência a palavra do Senhor. Livro de Josué, capítulo 6. Deus é bom, aleluia! Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Aleluia, Jesus. Através disso, eu quero te dizer que você vai passar por algumas coisas, mas ela faz parte do aperfeiçoamento de Deus sobre a sua vida. E quando eu falei para Jesus tirar essa prova do meu coração, porque dentro de mim eu não aceitava. E quando você não aceita algo, peça para Deus tirar, porque você mesmo você não consegue. Você vai dizer que consegue, mas é mentira, você não consegue. Porque o diabo vai ficar batendo na cabeça, vendo, você não é bom, você se acha, você é aquilo. E pessoas mandaram para mim mensagem para mim dizendo, eu estou chocada porque você não passou. Aí eu falei, pior que é verdade, porque eu tenho conhecimento na área de instrumentação e na área da CD, que foi o que mais caiu. Mas não era a vontade de Deus. Amém, queridos? Quem diz assim? Josué capítulo 6. Vamos começar do primeiro. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado a tua mão a Jericó, ou Jericó a tua mão, na tua mão, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. Pode se assentar, querido, serei breve. Queridos, quando Moisés ele parte, ele deixa um sucessor esse, Josué, de extrema responsabilidade, quando no capítulo 31 o próprio Deus ele nomeia Josué. Ele disse que foi o próprio é bem de fato que quando Deus ele levanta uma pessoa para uma grande responsabilidade como essa, ele está dizendo, eu estou te nomeando. Porque se é outra pessoa, vai tirar o nome que te colocou. É a mesma coisa de uma pessoa te colocar no cargo e depois ele tirar porque não gostou da sua atitude em algumas coisas. Mas eu estou dizendo que foi o próprio Deus que nomeou Josué. Agora Josué, depois de seu líder morrer, ele assume uma grande responsabilidade. A responsabilidade é essa que ele tem por questão de 2 desafios. Eu falei quantos desafios? 2. O primeiro, o Rio Jordão, e o segundo, Jericó. É bem de fato entender que Josué, mediante os livros internacionais de 100 livros, em 10 dos que foram separados como generais, Josué assume esses 10 num tópico de quem mais sobre administrar as coisas que Deus colocou como responsabilidade. Basta entender que quando Deus ele colocou a responsabilidade de tanto de levar um povo
dividir as pedras por ordens e sem ter julgo desigual. Deus colocou essa responsabilidade na mão de Josué, dizendo: olha, você vai ser um dos que vai dividir sem bagunça. Porque triste da coisa é o detalhe de quando você pega uma coisa e tem bagunça no meio. Porque se tem uma coisa que Deus ele é detalhista, é nas coisas que Ele te entrega. Agora Josué ele tem essa responsabilidade de assumir uma grande liderança. Vale-se entender que quando ele divide as tribos em organização, ele já sabia que cada um iria para o seu lado e no momento oportuno todos estariam preparados para uma grande guerra, ou melhor, para uma grande batalha. É bem de fato, queridos, o chamar a atenção do posicionamento de Josué, porque Deus já escancara dizendo para ele: esforça-te, tenha bom ânimo, aonde você coloca a planta dos pés, eu serei contigo. E todas as vezes que Deus ele libera uma palavra sobre nós, de ânimo, de dizer eu sou contigo, é porque muitas das vezes na sua caminhada você vai ter alguma dificuldade. E dificuldade essa que nós não podemos perder a estrutura daquilo ao qual Deus propôs para nós. Presta atenção. Olha como as coisas são detalhadas. Quando a gente chega no capítulo 6, que eu acabei de ler para você, a gente vai falar de uma cidade chamada Jericó. Ou melhor, as muralhas de Jericó é o qual está sitiado. Jericó nada mais nada é como uma cidade fortificada, uma cidade fortaleza. Para o seu entendimento, a barreira que tinha era muito grande, tinha muito homens lá dentro, e era de extrema responsabilidade porque tinha muitos soldados também. Só que Deus já falou para Josué que já tinha dado. Mas como isso? Se Deus já te deu, se antes de você tomar posse de uma coisa, é porque Deus ele vê muito mais além do que você pensa ou você imagina. Talvez Deus já te colocou em lugares que foram liberadas palavras 10 anos atrás e que só vem se cumprir agora. É o que Deus está dizendo: eu já te entreguei aquela empresa na tua mão, eu já te entreguei a faculdade que você precisa correr atrás para depois você desatar. Nas tuas mãos, meu filho, o que basta é você ter posicionamento e enfrentar aquilo que eu coloquei para você enfrentar. Mas só que o que me chama a atenção é que as larguras dessas muralhas que nós estamos falando de Jericó, só para você ter um entendimento, o que os historiadores vêm falando é que dá para se fazer uma manobra neste muro. De tão larga que é, pastor, imagina eu fazer uma manobra com o meu carro nos muros de Jericó. Para você ver o tanto que ela é fortificada e que de extrema responsabilidade Josué teria que ter para enfrentar a respeito disso. E de tão fechada como ela era. Só que o que me chama a atenção são os detalhes que Deus dá. Talvez Deus já te deu detalhes que você diz: ah, Senhor, esses detalhes são tão mínimos, mas são detalhes mínimos que podem mudar toda a sua trajetória. E o que a gente tem mais dificuldade é quando Deus dá detalhes, quando Deus dá estratégias simples. A gente pensa que é da nossa cabeça. A gente pensa que não é o próprio Deus falando, não é da minha carne. É como se fosse Deus dizer: tira esse púlpito daqui e coloca um pouco mais abaixo. Mas por quê? A gente sempre tem um porquê. A gente sempre tem uma pergunta, sempre tem uma interrogação. Mas para que propósito? E sempre queremos questionar a forma de Deus trabalhar. Só que Josué estava tão ligado
E tem uma profundidade aqui dentro. Eu não vou soltar agora, mas a gente vai levando. Que todo chifre ele tem um detalhe. E olha que isso é muito forte. Está entendendo? Porque Deus, ele trabalha com detalhe. E ele fala, olha, pega os sacerdotes, coloca os chifres de carneiro na mão deles, que eles vão na frente. Os soldados irão na frente. A arca também irá. E também os soldados, deixa eu lembrar, os soldados, os sacerdotes, a arca e os soldados atrás irão acompanhar, junto com os levitas. Vale de nós entendermos que alguns detalhes que Deus dá, queridos, é para chamar a nossa atenção, porque é a forma que Deus ele quer trabalhar no meio do povo, para se entender que a buzina ou a trombeta de prata vale também como um momento solene. É um momento ali de luto, um momento de todo mundo estar ali prostrado, chorando. Só que a outra de ouro já é diferente. Eita! Então a de ouro já é para guerra. Então cada um tem um detalhe. Só que essa daqui, de chifre de carneiro, já me chama a atenção. Porque essa daqui é de celebração de festa. Vou repetir. Só que essa de chifre de carneiro já é de celebração de festa. Mas como, irmão Reginaldo, Deus vai dizer, olha, leva as buzinas de chifre de carneiro na frente com celebração, se sendo que é uma guerra. Aí vem uma revelação da parte de Deus. Deus já está dizendo, olha, antes de você ganhar a guerra, meu filho, eu já estou mandando você celebrar, rapaz. Eu já estou mandando você celebrar, irmão. Tem calamada cheia, calabás. E são esses detalhes que nos chamam a atenção. Imaginando o pensamento de Josué, como eu vou tocar uma buzina de festa, sendo que eu estou em uma guerra travada. Só que o que você não espera é que os detalhes e as estratégias de Deus é para mudar o seu destino. É verdade. É o que Deus está dizendo antes de você ir lutar, ou você pensar que você vai lutar. Eu já quero que você declare a vitória, meu amigo. E ali o Senhor mandou Josué seguir com os sacerdotes, os soldados e os levitas e a arca. Só que é tão detalhes que o Senhor fala para ele, olha, a cada dia você vai rodear, você vai dar algo dele, sem gritar, você só vai marchar. Você só vai, não vira para esse lindão, essa lindona que está do seu lado. Diga assim, não precisa você gritar. Não precisa você gritar. Basta apenas você marchar. Travachou camanache de calabácia. Lá vai Josué com o seguimento daquilo que Deus tinha direcionado. A palavra do Senhor diz que ele dá a primeira volta e depois vai de novo. Quando chega no sexto dia, o Senhor diz que você vai dar mais 6 voltas e no último você vai dar o grito. Eita glória. Talvez os detalhes que Deus está te dando, até no teu quarto de guerra, até onde você está caminhando, dizendo para você, se atenta às minhas estratégias, se atenta ao que eu passo para você. E é bem de fato, queridos, que o que mais me chama a atenção é que Josué ele não sobe acima do cargo do sacerdote, porque
Porque toda vez que Deus te dá um direcionamento para o sacerdote, você precisa no mínimo respeitar. Meu Deus. Quem não para ouvir profeta, também não está pronto para falar. Você precisa sentar para ouvir, para depois você falar. É verdade, eu sei. E o respeito de Josué me chama a atenção é que ele também passa esse direcionamento que o Senhor Aleluia. tinha dado para ele. É verdade. Agora o povo está rodeando. E quando chega na 7ª volta, o povo dá um grito. Toca as buzinas, dá o grito. E aquelas muralhas, ela vai ao chão. Meu Deus. Segundo os historiadores, eles falam que a muralha nem foi para frente, nem para trás. Ela literalmente desceu de forma reta. Coisa linda, Jesus. Porque tudo que Deus faz é perfeito. É verdade. Porque se fosse para frente ou para trás, iria machucar alguém. E esse não é o propósito de Deus. O meu Deus, ele não trabalha com bagunça. O meu Deus trabalha com organização. Aleluia. Talvez se alguma coisa está fora dos ajustes de Deus, Deus ele não está nesse controle. Se alguma coisa está bagunçada, Deus ele não está nisso fora. É por isso que Deus ele dá estratégia, ele dá formas. É verdade, Deus. Mas aí, meu filho, a forma que eu trabalho é essa. Cabe a você seguir para você vencer. Se tu não quer vencer, não segue as minhas ordens. E é isso que acontece. Quando nós não estamos dispostos a obedecer, Glória a Deus. a gente acaba às vezes atrapalhando algumas estratégias de Deus. É verdade. E eu costumo dizer que Deus ele não quebra princípio para honrar ninguém. E também não pega atalho para agradar você. Porque muitas das vezes nós necessitamos de uma vitória. Só que as estratégias que nós tomamos é que acaba atrapalhando o trabalho de Deus. Que a partir dessa noite, Forte. todas as estratégias que Deus tiver, Glória a Deus. dos mínimos e dos maiores detalhes, Aleluia. se atente a ela. Mesmo sendo simples, de você dizer, mas Deus, eu vou tirar esse microfone do lugar. Tira. Talvez o Senhor pode dizer, muda a posição de lugar que você está orando. É, Deus, é verdade. Sai daqui e vai para lá, para de insistir, para de bater a cabeça. É desse jeito, Deus. Obedecer. É que às vezes a gente está orando no nosso quarto e às vezes tem alguma coisa incomodando. Vai para a sala, vai! Mas se muda a estratégia aí, escuta o que Deus está falando. A gente tem uma maneira de ficar batendo cabeça no filho. Batendo cabeça. Ou melhor dizendo, igual como o ditado diz, dando murro e ponta de faca. Se arriscando. Sendo que Deus está dizendo, você não precisa disso. Você precisa se atender às minhas estratégias, meu filho. Josué derruba aquelas muralhas mediante a estratégia de Deus. E Deus diz para ele, mata todo mundo. Josué disse, olha, só tem uma pessoa que será livrada aqui, que foi a prostituta Raabe. Que lá atrás as pessoas fazem alguma coisa pela gente e quando chega no nosso futuro a gente esquece. Comece a dar importância às pessoas que sempre te ajudou. No momento que você mais precisou. Talvez o momento é só de pedir emprestado, mas lá atrás, que você pede emprestado aqui na frente, você terá para dar. Aleluia. Obrigado, Deus. Glória a Deus. É que as pessoas têm mania de esquecer a mão que foi estendida. É a mesma coisa que Deus quando pegou Ezequiel
aquele irmão pode estar fraco, mas você não sabe o do amanhã. Você não sabe do amanhã. Quem estava com Josué foi os mesmos que ele fez a repartição lá atrás. Aleluia. Decamar sobre calabás. Glória a Deus. Glória a Deus. Os soldados que você levantar hoje, você vai entender que no futuro serão eles que vão te ajudar. Glória a Deus. O que a gente não presta atenção é nos detalhes que Deus nos dá a respeito de pessoas, a respeito do que fazer e a respeito dos nossos posicionamentos. Meu Deus. Porque uma vez que você não tem posicionamento, isso pode custar caro. Josué poderia dizer simplesmente: Senhor, eu não quero assumir isso. É muita grande responsabilidade. Só que ele teve tempo suficiente para estar com seu líder e aprender. Talvez Deus coloque pessoas do seu lado para você aprender e você não está dando crédito. É porque esse irmão é simples em alguma coisa que tem. Porque já tem muita gente querendo se aproveitar de você. Aí Deus coloca pessoas que vão te ajudar e você pensa que são pessoas que vão se aproveitar de você. Isso é muito forte. Nem todas as pessoas são as mesmas. Não troque as bolas. Nem todo mundo é igual. Uns dos próprios inimigos, o próprio inimigo coloca, e outros são os próprios Deus que privilegia para estar do teu lado, para até mesmo cuidar de você. E eu entendo que cada detalhe de Deus serve de experiência para a nossa caminhada. Aleluia. Talvez você veja aqui nessa noite e o que Deus está dizendo para você: se atente às minhas Aleluia. estratégias, Glória a Deus. se atente aos meus direcionamentos. Amém, Porque o posicionamento de Josué foi o que fez ele ser o que ele é. Foi o que fez ele vencer através de um posicionamento. Vira para essa pessoa que está do seu lado, diga para ele: vaso, se eu fosse você, já pegava as estratégias que Deus te deu. Se eu fosse você, mudava a estratégia. Que nessa noite essa palavra sirva de um direcionamento para você. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu queria uma estratégia, mas Deus me deu outra. Talvez esse pode ser uma última oportunidade de Deus dizer: hoje eu estou te dando uma estratégia, mas amanhã, se você não se atentar, não liberarei outra. Imagina se Josué ele não se atenta às estratégias que Deus. Eu estou falando de estratégia. Não tinha muralha. Tem coisas que é fatal. É que nesses dias eu estava vendo na internet e é verdade. Tinha 3 taças. Quando você quebra uma e você quer refazer ela, ela não fica da mesma forma. E quando você tenta ajustar as outras, ela pode até estar bonitinha, mas ela não fica perfeita. Então o que você tem que fazer, tome cuidado, porque tem coisas que não voltam mais atrás. Tem coisas
coisas que você não coloca mais na posição. Tem coisas que você não deixa reformulada da forma que ela foi formulada. E isso é o perigo. É a gente confiar nas nossas próprias mãos, nossos próprios conselhos. E digo mais, às vezes a gente se atenta a que o homem está falando e não o que Deus está sinalizando. Porque ouvir do homem se torna fácil, mas ouvir de Deus às vezes pode mudar o nosso destino ou mexer com a nossa estrutura. E uma palavra de Deus eu finalizo dizendo que não atrapalhe a estratégia de Deus. Não faça isso. Não atrapalhe o destino que Deus traçou para você. Não tire do eixo aquilo que Deus já colocou. Não faça com as suas próprias mãos. A gente quer fazer. Eu sei, o ser humano tem poder para isso. Mas acaba atrapalhando você. Então não tira das mãos de Deus aquilo que Ele já deixou moldado, aquilo que Ele já aperfeiçoou, aquilo que Ele já deu como uma estratégia. Tente traçar, eu sei que não é fácil, mas tente traçar aquilo que Deus deixou detalhado para você traçar. Não troque a intimidade para dar lugar à carne, queridos. Porque a intimidade com o Pai direta é que te dá acesso para você ter todo esse direcionamento. Se o Pai foi, se Jesus foi, Ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo tem um papel fundamental de te dar um direcionamento. Então não se deixe levar pelo seu coração e atrapalhar aquilo que Deus já deixou traçado. Se atente a cada coisa que Deus deixou. Eu estou aprendendo a cada dia, queridos, a entrar ali pela moldagem do Senhor, pastor, a entender algumas coisas. Eu nunca tinha passado por isso. Assim, tirando a meditação, mas o que mais me marcou foi essa prova. Você acredita? Eu chegava no carro, batia a cabeça no volante e dizia, mas quando você não quer negociar seus princípios, é assim. Não se troque, queridos, não se venda, também não negocie. Eles queriam quebra, mas eu nada, eu vou tirar na raça. Tem muita gente negociando pouca coisa, nem por muita coisa vale negociar. Porque se você tem Deus, querido, o que é que te falta? Vem para essa pessoa e diga assim para ela: se você tem Deus, o que é que te falta? Se você tem Deus que te falta, Deus te basta. E eu finalizo dizendo: a graça de Deus te basta. E assim agradecimento.